Faz muito tempo que eu não gravo vídeo, nem no TikTok, aqui menos, porque aqui eu parei há um bom tempo também. E faz muito tempo que eu não faço leitura de tarô também, eu dei uma bela parada, há uns 2 meses que eu não tenho feito. Então, é o primeiro dia do ano, é tudo novo, minha vida deu um giro muito grande de 180 graus, né? Então, eu não estava tendo tempo de fazer leituras. Eu vou fazer uma leitura hoje temática, falar, vai ser um vídeo rápido de até uns 10 a 15 minutinhos, falar um pouco sobre o que vai aparecer e o tema vai ser o que esperar de 2026. Então a gente vai ver, né, de uma forma geral, claro, energias gerais, mas é para ir aquecendo, né, ao longo das semanas, dos meses, eu vou ver como é que eu vou organizar minha frequência e a introdução vai ser um pouco maior, tá, gente? Até porque eu tenho que me ambientalizar novamente. Vou acender um incenso, então tem tudo isso. A gente entender, né, que o ano que passou, não sei se pra vocês, mas pra mim foi um ano bem intenso, cheio de desafios. Foi um ano onde eu tive no meu limite muitas vezes, sabe? Eu falo isso com uma calma que eu não sei se eu tive em todos os momentos. Então, assim, eu acho que já passou certas coisas, agora é meio que tentar seguir em frente. E vamos lá. Eu espero que esse áudio fique bom, porque eu não tô usando nenhum equipamento especial, tô usando só o celular. Os meus tarôs, eu tô com um novo aqui, então eu quero ver um tarô, é o tarô Archetypes, eu acho que é assim que fala. E eu tava há um bom tempo querendo comprar ele. Então ele vai servir mais como um oráculo ali pra falar, né, sobre um conselho. Então, o que vem para esse ano? O que a gente deve esperar de 2026? Aqui já caiu uma carta que é a temperança. Então já é paciência, né? A gente já vem com isso. Muita paciência, gente. Eu acho que isso vai definir, né? Como que a gente vai saber lidar com as coisas. 5 de copas. Tá. Tem que ter paciência mesmo. Pagem de paus. Aqui um pouco de... Me veio a palavra imprudência, né? Talvez ações ali até descoordenadas. Rainha de paus, tá? Eu vou tirar agora só 6 e aí a gente vai falando sobre isso. Sobre como vai ser esse começo. 2 de pentáculos embaixo do 5 de copas. Então, assim, altos e baixos, tá? Altos e baixos, é isso. E 6 de paus, tá? Pagem de paus, 6 de paus. Gente, eu vou falar da perspectiva desse começo de ano, como que vai ser. Vendo aqui que carece, né, a gente precisa ter mais paciência. Então, talvez eu esteja falando com grupos de pessoas que vieram desse ano machucadas, né? Vieram desse ano aí com problemas, coisa ainda para resolver, né? Não foi uma virada de ano ainda que você conseguiu ali conquistar o que você queria. Ainda não chegou lá, tá? E eu não tô falando de coisas só materiais, eu acho que eu tô falando de sentimento também, porque a gente tá falando do 5 de copas, né? Talvez tenha alguma coisa aí no teu sentimento, em relação a algo interno que você ainda não conquistou do jeito que você queria. Então ainda tá nessa jornada, eu vejo que pede paciência porque você tá ainda percorrendo esse caminho, vocês estão percorrendo esse caminho. Então aqui eu vejo esse começo de ano como essa ponte ainda para isso que você tá buscando. Então, exige paciência, vai ter um tempo onde você vai parar, pensar, tentar equilibrar o que você tá fazendo de certo, de errado, tentar colocar talvez no papel os seus planos para ver se você consegue executar, para ver se você consegue olhar de fora, né? Porque quando a gente escreve, a gente olha de fora. Então, eu vejo que aqui ainda tem o processo, ainda está no processo, né? Não é o final feliz. E o final feliz nem existe, né? Não existe isso, esse conceito. Então, eu falei de imprudência, né? Talvez exista sim, eu vou depois ver mais, mas aqui veio a paciência e depois veio o contraponto. Aqui pede já a paciência no começo, porque eu tô falando com pessoas que não têm paciência. Tô falando com pessoas que já querem tomar atitudes que podem prejudicar elas, por inúmeros motivos. Então aqui é meio que um aviso também. Não tente tomar atitudes ou
decisões precipitadas, ou até aqui questão, né, de opiniões, enfim, não seja imaturo, tá? Em relação às decisões que você vai tomar, os caminhos que você vai percorrer, tá? Tente ser uma pessoa que analisa tudo, isso vem muito como um pedido, tá? Então, assim, a gente tá falando do começo, tá? O que vem aqui nesse começo de 2026. E quem sabe eu faça uma mais, não vou prometer, né? E aqui, talvez eu leve esse vídeo pro TikTok também, porque o meu público daqui ainda é bem pequeno. 7 de Pentáculos. Aqui, a gente já tá, né, vendo alguém que você já fez algo, você já plantou a sementinha, você já fez o movimento, né? Então, eu vejo você meio que olhando para aquilo que você plantou e não vendo ainda os frutos. E isso ainda te frustra. Isso ainda te deixa chateado. Porque você gostaria de colher esses frutos, você gostaria de já estar... E já era hora, era como se eles estivessem demorando mais do que você tinha se planejado. Então, realmente é complicado, gente. Eu não vou dizer que é fácil, não. O Imperador. Então, aqui vem meio que... Tá, aqui veio outra situação, tá? Para além do que eu vou falar aqui. 2 situações. Ou existe uma figura masculina ou uma figura de poder na tua vida que te influencia muito e que te trava muito em relação aos teus sentimentos, tá? Em relação a atitudes. Então, existe essa figura. Ou você tem um potencial tão grande, pode ser os dois também, ou você tem um potencial tão grande, você tem uma força tão grande dentro de si que nem você enxerga ainda, mas que tá ali para ser desenvolvida, entende? E é isso que vai te ajudar e que vai te manter ao longo desse ano. Então, das duas, uma, né? Ou as duas. Alguém ali meio que te podando, meio que te, sabe, não acreditando em você e você ali meio que sendo sugado, né, dessa forma. Ou você tem um potencial muito grande. E se for as duas, é isso, né? Alguém que enxergou esse potencial em você e tá ali com essa autoridade, né? Meio que te sugando pra meio que absorver, entende? Mas complicado, né? Isso que eu tô falando. Mas é isso. É uma energia ali, né? Ou é você mesmo se sabotando, ou é alguém te sugando. Ou é os dois. E como é que vocês estão, gente? Como é que foi a virada de vocês, hein? A minha foi muito louca. Posso dizer que esse ano tá de parabéns, assim, em relação às coisas que aconteceram comigo, assim. A morte, finalizações, tá? Do que? Vamos lá, vou tirar mais uma, porque aqui ficou... Eu tô falando do teu comportamento também, né? Então, vamos ver. Morte... o ermitão. Tá, mais uma, pra eu só fechar. Ó, o ermitão. Esse ermitão é muito lindo. Vamos ver. Aqui. Eu acho lindo esse deck. É o Tarô das Bruxas, esse. Rei de Paus. Bonito também, assim. Tá, o que que eu vejo aqui? Eu vejo um caminho, como eu falei, finalização. Então, eu vejo sim possibilidades aqui de você conseguir trilhar tudo isso que eu te falei. Esse ano ainda. Então, você já plantou, você ainda não colheu. Mas você sabe que uma hora você vai colher. Então, tenha paciência. Não tome atitudes... não vá para lugares que você sabe que você não deve ir, não faça coisas que você sabe que você não deve fazer precipitadamente. Aqui pede paciência. O ermitão vem falando disso também. E você também pode olhar para isso que eu tô falando agora e entender que, não, eu vou parar de ser desse jeito, eu vou começar a ser uma pessoa mais paciente e vou me aquietar. Porque esse aquietamento, esse silêncio, esse movimento de você entrar para dentro de si... ele vai te curar, de certa forma, não totalmente, tá? Porque aqui não veio isso como um catalisador ainda da tua cura, não é isso? Mas ele vai te ajudar, tá? Pra você conseguir conquistar coisas e conquistar uma certa força, tá aqui. Mais do que financeira, tá? Aqui eu ainda não vi o financeiro tão forte falando. Mas eu vi ali, como eu falei pra vocês, aqui, a gente tá falando muito sobre emoções também, eu vejo mais do que financeiro. O financeiro pode ser uma consequência. E sempre pode ser uma consequência financeira, né? Quando você tá bem, você consegue ali se dedicar mais ao trabalho, enfim, as coisas que você gosta de fazer. Mas aqui eu vejo mais você virando, né, o Rei de Paus, essa pessoa que sabe como age. Ainda impulsivo, tá? Porque a gente tá falando do Rei de Paus. Mas com muito mais autoridade e dono de si mesmo.
Porque aqui tava, às vezes eu vejo que falta aqui. Então, eu vejo você evoluindo, tá? Mas ainda vai ter impulsividade. Você não vai perder a tua essência por completo. Vocês não vão perder. Acho que deu 10 minutinhos. Então, vamos finalizar aqui. Eu acho que vou pegar mais uma pra ver. E daí eu já vou pegar o 9 de copas. Então, aqui tem, sim, ainda comemoração e felicidade da parte emocional, tá? Como eu te falei, é muito mais do emocional, muito mais de sentimento, de você recuperar coisas, né, que você tava ali plantando, que você tava ali... Sei lá, um exemplo, você tava fazendo uma terapia, você ainda não viu o resultado, mas você tá perto de ver o resultado, de finalizar essa terapia que você tá fazendo, de conseguir encontrar uma resposta muito boa em relação a isso. Então aqui tá muito perto disso, tá? Esse ano pode ser o ano que você consiga se curar de algumas coisas, não prometendo, mas pode ser que te ajude. Então eu vejo sim uma realização. Agora, né, vamos ver o conselho desse oráculo que eu comprei. Que ele é super difícil de tirar, mas ele é maravilhoso. Ai, foi. Ele é redondo, né, gente? Eu acho ele incrível. As folhas dele, ó, são redondas. Archetypes, eu acho que fala assim, né? Enfim. Então, vamos lá, vou tirar 3 conselhos pra gente entender. This word, ó. Vivendo. Interessante. The offering. Crescimento. Tá. Aqui eu vejo que ainda é o que eu falei lá do começo da jornada. Você ainda tem caminhos para percorrer. E você sempre vai ter, tá? E são vários sentimentos ao longo... São várias batalhas ao longo desse caminho. Então, nada vai ser fácil. Eu não tô lidando aqui com pessoas que... Eu vejo que nunca foi fácil, tá? Então... Pessoas que já estão acostumadas a passar por essas provações. Isso é ruim, né? A gente, às vezes, achar que é normal se acostumar com isso, mas aqui é isso. Você já tá meio que acostumado a isso, não é uma novidade você passar por essas provações e você vai passar muito bem. Então, aqui é o caminho, né, que você tá percorrendo. Aqui eu vejo um medo, né, e aqui caiu bem na linha que eu falei dessa pessoa. Então eu vejo que você ainda se sente preso a algo que te assusta, como se fosse um pesadelo, uma lembrança de algo que você que te trava. Tipo um pesadelo mesmo, algo maligno, algo assustador, algo que você sente vulnerável. É muito isso. Então ainda tem essa energia que te deixa um pouco meio que vampirizado. Eu acho que é isso. Então, acho que isso pode te ajudar ali, né, a entender que ainda tem uma energia ali que ou é você mesmo se sabotando ou é alguém que tá te sabotando. Então, tem que tentar superar isso sempre. E ainda tá ali, ainda não saiu. Ela ainda vem, ainda te atormenta. E o oferecimento. Aqui eu vejo que na última linha, onde a gente tá falando de provavelmente o futuro ali, esse caminho que você tá tentando, né, essa mudança que você tá tentando percorrer, ela vai sim te abrir várias portas. Então, isso pode ser muito interessante. Isso pode ir pro financeiro também, porque como eu falei, são várias portas. E pro sentimental também. Aqui a gente tá falando de uma mão estendida, né? A gente tá falando de oportunidades. Então, é um leque de oportunidades que pode aparecer no teu 2026, tá bom? Eu acho que aqui, concluindo, não vai ser fácil, nunca é fácil. Mas tem uma evolução sim, vão ter coisas boas. E de uma pessoa que vai de quase uma situação quase infantil, de uma coisa que ainda não consegue lidar com certos sentimentos, vai virar uma pessoa que vai sim lidar de uma forma muito mais adulta. Isso já é um grande ganho para um ano, tá? Tem gente que passa a vida inteira e não evolui. Então, se você já vai evoluir, isso é ótimo, parabéns. Gente, essa foi a leitura. Um beijo. Espero continuar aqui fazendo leituras. Espero que dê certo. Vamos né, tentar colocar aqui o YouTube para acontecer também. E vamos ver o que vai acontecer ao longo desse ano, tá bom, gente? Um beijo e feliz ano novo. Tchau!